Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do nosso escritório do rvn.pi aqui pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Olá, Sandra, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, queria lembrá-los que esse aqui é um bate-papo, né? Então, sintam-se todos à vontade para fazer perguntas, para participar, que eu repasso. Hoje, na última live do ano, nós temos uma convidada super especial, que é a doutora Linda Bernardes, que eu já vou convidá-la aqui para participar. Bem-vinda, Linda. Olá, Márcio, tudo bem? Acho que você vai gostar bastante dessa live aqui. E já dando um spoiler, essa live vai antecipar alguma coisinha aí especial que vem para o fim do ano. Então estejam atentos. Quem quiser fazer pergunta pode passar aqui para mim. E a doutora Linda já tem um histórico longo aqui com o escritório, né? Já tem uma vida acadêmica bastante extensa. E tudo que ela vai trazer hoje já antecipa um pouco do futuro envolvendo o tema de educação. Então, olá, Márcia, tudo bem? Oi, Linda, tudo bem? Está me ouvindo bem? Oi, Tereza, tudo bem? E você? Tudo certo. Seja bem-vinda à sua primeira live aqui no escritório, primeira de muitas. Se Deus quiser. Então, tá bom. Bom, eu vou começar então apresentando a doutora Linda Bernardes. Ela é educadora, doutora em medicina translacional, especialista em educação empreendedora, em inovação, designer de experiência e facilitadora de inovação e de negócios em educação e saúde. Linda, com esse currículo, eu acho que você está super apta a participar aqui com a gente para falar um pouco de educação. Acho que a ideia é trocar um pouco, né? Trocar uma conversa sobre o tema educação, sobre a importância, né? Da gente discutir o tema educação nos dias de hoje, mas com foco muito na inovação e nas grandes mudanças que estão acontecendo na nossa sociedade, né? Eu queria, antes de mais nada, agradecer, né, te agradecer pelo convite, agradecer o escritório, né, Rimeira e Vilaça, o Ricardo, a Simone, enfim, todo mundo que me chamou para estar aqui hoje para compartilhar esse importante tema. Eu trabalho com inovação, né, e sou uma educadora. Então, eu tenho muito olhado, né, o mundo e o cenário da educação com vista às preocupações que a gente tem que ter e as mudanças que estão acontecendo e que irão acontecer para a gente tomar decisão e para melhorar aí, de alguma forma, o ensino no formato que ele precisa, né? Para analisar o tema educação com todas as demandas, né, que precisamos olhar e os recursos que precisaríamos ter para esses próximos anos. Então, diante de toda essa sua preocupação com a educação, falar sobre a educação é muito importante, né? Então, eu Com queria que você certeza. trouxesse um panorama, por que que você entende que falar sobre educação é obrigatório, né? Vamos dizer assim. Veja, nós estamos vivendo um momento onde a inovação ela está transformando toda a nossa sociedade, está mudando o futuro das empresas, dos produtos, dos mercados, né? Isso significa que existe uma revolução, inclusive tecnológica, em andamento, que está, assim, digamos, virando o mundo, né? De cabeça para baixo. Está tendo uma grande revolução tecnológica, grandes inovações estão acontecendo nas empresas, e isso tudo está reinventando a nossa sociedade, todos os nossos setores, né? Provocando aí uma revolução no mundo do trabalho, inclusive. E aí o que, que a gente precisa entender? Precisamos entender que as profissões com isso mudam. E quem forma, né, os profissionais para a nossa sociedade, para que a gente alcance aí os objetivos de desenvolvimento, do trabalho que a gente precisa, são os profissionais que são formados nas escolas. Então, é uma cadeia
que precisa ser pensada do início ao fim. Nós temos um estudo aí realizado pela DEL e pelo Instituto do Futuro, que apresenta um dado muito importante. Ele diz que é um estudo muito recente, e é um estudo sobre os anos 2030, dizendo que 85% das profissões que nós teremos na sociedade do futuro ainda não existem, mas que devido a essas grandes mudanças tecnológicas, que devido a todas as inovações que nós estamos vivendo, essas profissões irão despontar, assim como muitas que existem hoje irão desaparecer. Então, olha como é importante, né, essa cultura, inclusive, do lifelong learning que a gente tem comentado, porque a gente vai precisar de pessoas que estejam preparadas o tempo todo a se reinventar, porque é assim que seremos daqui para frente cada vez mais. É verdade, assim, acho que estudar para sempre, estudar durante toda a sua vida, não é uma obrigação, um modo de você se adaptar também ao que vem aparecendo, né? E Exatamente. até as novas habilidades que são requisitadas pelo mercado de trabalho. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente quais são essas habilidades que o mercado atual já requisita e para o futuro, quais são as profissões, então, do futuro? Nós já estamos aí vivendo um mundo em transformação, onde novas skills, novas habilidades já estão sendo requeridas, né? Para essas carreiras que estão apontando e que já existem. E cada vez mais essas skills serão solicitadas. Só que a gente não tem aí uma formação específica para isso, mas hoje o que é importante a gente ter em mente é que tecnologia é, com certeza, já um diferencial, né? Então, existe aí uma necessidade de pessoas que entendam cada vez mais de tecnologia, que sejam formados, que conheçam a tecnologia, pelo menos as suas aplicações, né? Nós temos muitas novas tecnologias, blockchain, realidade virtual, internet das coisas, enfim, as pessoas precisam entender todas essas tecnologias para poder, inclusive, criar novas soluções através delas, né? Então, esse com certeza já é um diferencial que está sendo cada vez mais requisitado. Solução de problemas, né? A gente tem que preparar as pessoas para ter um raciocínio lógico, entender quais são as demandas, propor de forma criativa e colaborativa, né? Essas soluções também são skills importantes que o mercado está requisitando, né? Originalidade, pensamento crítico, iniciativa, né? Às vezes a gente teve uma educação bancária muito grande, né? Vivemos aí todos esses anos com uma educação onde a gente aprende aquilo que o professor ensina, então a gente está ali assistindo. Não, a gente precisa ter cada vez mais iniciativa, formar esses profissionais com esse senso e despertamento para ele entender que ele tem problemas, que ele precisa correr atrás das soluções. Então, essas são skills que cada vez mais estão sendo solicitadas e que serão cada vez mais solicitadas. Ele precisa resolver problemas, ele precisa entender as dores, conhecer, né, quem é o usuário final, que precisa, né, receber aquela inovação, aquele produto, aquela solução. Então, assim, é uma pessoa que tem que estar atenta, ter iniciativa, ter criatividade, entender tecnologia, saber onde ele está, o que ele pode fazer, a melhor forma dele interagir com aquele espaço e criar o que for necessário para melhorar a qualidade de vida da sua empresa, das pessoas, dos usuários. Enfim, essas são as skills esperadas. Você falou a palavra certa, né? Interação. Que a todo momento eu pensei nessa palavra enquanto você trazia toda essa explicação aqui. Sem interação, sem você se colocar no lugar do outro, ver o problema do outro, realmente a habilidade não se desenvolve, né? Sim. Eu estou vendo aqui que a nossa audiência já está com perguntas, mas, pessoal, vou segurar ainda um pouquinho, tá? E vou deixar um pouquinho as perguntas para o final. Então, Linda, né, partindo dessa questão de tecnologia, interação, como você entende que deve ser o ensino para a formação desses profissionais?
Ele não pode, com certeza, caminhar no mesmo ritmo que a gente tem caminhado até os dias de hoje, né? Ele, com certeza, precisa ser integrador, precisa estimular o desenvolvimento dessas skills, precisa colocar esse aluno, estudante, profissional no cenário mundial, no cenário global, precisa não ser tão rígido, né? A gente precisa de um currículo cada vez mais flexível, onde esse estudante possa, a partir das suas expertises e interesses, poder montar sua trilha, poder ter uma formação onde ele entenda que faça sentido para aquelas profissões que ele tem ambição em desenvolver, aquelas skills que ele pretende desenvolver. Então, a gente entende aí que os currículos educacionais não podem se manter rígidos. Acho que isso é um grande ponto que a gente precisa discutir e que precisa mudar, né? Nós temos aí um estudo do Fórum Econômico Mundial, também bastante recente, que traz recomendações baseadas em tendências que podem renovar o conceito de ensino e aprendizagem, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa cada vez mais que esse aluno tenha autonomia para buscar o seu conhecimento, né? Ele precisa entender onde ele está, entender quais são os movimentos que estão acontecendo, os conhecimentos que ele precisa adquirir, e ele precisa ter autonomia para buscar que ele possa ser um aprendedor para o resto da vida, né? Ser esse lifelong learning, né? Implementar esse lifelong learning para que ele consiga, num mundo em transformação, se transformar para poder, de alguma forma, se manter competitivo e se manter no mercado e contribuir com a sua sociedade e com o seu país. Isso aí. E então, nesse contexto, quais seriam as mudanças esperadas na área de educação? E até já aproveitando aqui a pergunta da Sandra, que ela fez, né? Quais os impactos da pandemia na educação? Eu acho que o impacto e as mudanças que se esperam até um pouco, elas se conflitam, né? Porque realmente, durante a pandemia, falou-se muito da deficiência de educação em algumas áreas, que já se esperava uma mudança, agora então a mudança é maior. Eu agradeço aí as perguntas e é um estímulo mesmo para a gente entender que a pandemia ela trouxe, claro, né, um momento de muita dor, né, aí para todo o globo, para todos os países. Nós sofremos muito com tudo isso, mas a gente não pode deixar de perceber o quanto a gente precisou, num momento de crise, criar soluções, né? Criar soluções para que as atividades permanecessem. Então, em todas as áreas, muitas soluções tecnológicas, inclusive, foram criadas, e na área de educação não foi diferente, né? Nós tínhamos aí uma dificuldade muito grande, né, na aceitação da tecnologia, no ensino, principalmente nos primeiros anos de formação. E gostando ou não gostando, a gente teve que lidar com esse tema. Esse tema ele foi introduzido em todas as escolas do país e nas escolas do mundo por conta do trabalho remoto que foi feito com as crianças, para que elas continuassem tendo vínculo e alguma continuidade com a sua formação. No ensino superior isso não foi diferente, as tecnologias também invadiram, né, e aí todas as escolas, e a gente aprendeu a lidar com isso. Então, hoje, esse é um cenário que está assim, já introduzido, né, mas ainda não é suficiente para as demandas todas que nós temos. Nós precisamos treinar, capacitar cada vez mais os profissionais para o ensino online, que não é um remoto, né? Muita coisa aconteceu durante a pandemia, transformando o que a gente tinha aí de ensino presencial para o ensino no formato online, mas isso não é uma educação à distância, isso foi um trabalho presencial realizado no formato remotamente. Não houve assim uma preocupação com métodos, com metodologia, com tecnologias adequadas, com plataformas.
mas hoje a gente já entende que é possível, hoje a gente já entende quais são as atividades realizadas no formato à distância e que funcionam, quais são as atividades que devem ser priorizadas no formato presencial. A gente caminha aí para um trabalho cada vez mais híbrido. Isso é importante, porque com isso o estudante passa a ter autonomia para buscar o seu conhecimento, passa a ter autonomia para aprender sozinho, enquanto o professor não está lá na frente dele e ele está tendo que estudar no formato online. Então ele aprende caminhos, ele aprende a responder coisas que ele precisa ali imediatamente. Então, acho que tudo isso foi um cenário que nos prepara cada vez para chegar aí mais nessa sociedade que está em transformação. E é bom, né? Tivemos coisas muito ruins, mas tudo isso é um cenário positivo. E eu entendo que as mudanças esperadas para a educação é isso, que ela invista, que ela entenda, já entendeu que a tecnologia ela é bem-vinda e que ela use cada vez mais esse recurso. Até porque, né, estudos também apontam que nós já temos aí, mas cada vez teremos mais um cardápio na palma da nossa mão, onde a gente pode escolher fazer cursos, capacitações e inclusive formações, onde nós quisermos, nas instituições de ensino dos mais diferentes países, inclusive. As escolas estarão cada vez mais conectadas, né? Os currículos estarão cada vez mais conectados, nos proporcionando aí qualificações importantes. E aí, então, a gente tem aí preocupações com as escolas, com o corpo docente e com a preparação dos estudantes para tudo isso. Você tratou um tema importante que eu de fora vi, que a pandemia ela acelerou um processo que vinha a passos acontecendo, largos. Vinha acontecendo, mas a pandemia fez com que todo mundo corresse, né, pro remoto. Mas eu entendo que o modelo híbrido, como você comentou, talvez seja o mais adequado, porque dependendo da matéria, você precisa ter um contato a mais ou estar em laboratório, enfim. Mas para esse modelo atual da educação, o que você vê que essas mudanças já trazem de novo, né? Porque a gente já falou aqui da aula remota, mas você vê alguma coisa que já chama atenção para agora? Você comentou de grandes instituições fazendo cursos. Eu mesma já vi Harvard, por exemplo, oferecendo cursos em português, né? Eu imagino Universidade de Miami, Chicago, todas elas já caminham. Você vê que até universidades... Modelagem, né? Isso. Você vê que acredito eu que a demanda seja tão grande que as grandes instituições estão mesmo se adequando para a realidade. Então, não necessariamente você precisa hoje em dia ter um segundo, um terceiro idioma para fazer um curso. Você pode fazer um curso com certificado do exterior estando no Brasil. Não é mesmo? Com a qualidade, né? Por isso que o ensino à distância, ele realmente diminui, né? Diminui distâncias, aproxima pessoas. É curioso, né? Mas existem muitas pessoas que eu conheci durante a pandemia que eu tenho grande colaboração e grande participação em projetos que eu nunca vi, né? Mas eu acho que o mundo caminha para isso, para colaboração, mesmo online, mas as pessoas de uma forma muito conectada. E veja, existe aí um caminho a ser percorrido, porque ainda nós temos um mindset de uma educação bancária nas escolas, né? Onde o professor ele é detentor do conteúdo, ele entra na sala, ele prepara as crianças através daquele conteúdo, ele exige aqueles conteúdos na sala de aula, mas isso é algo que cada vez mais precisa ser remodelado, alterado, utilizando aí novas metodologias, principalmente as metodologias ativas, né?
que ativa de fato, né, esse papel mais protagonista do estudante, esse papel onde ele está mais preparado para ter autonomia, para fazer suas escolhas, fazer suas perguntas, suas indagações e buscar suas respostas, e que o professor assuma cada vez mais o papel de um mentor nessa trilha do conhecimento do aluno. Então, assim, é uma mudança que não é trivial, então que precisa ser explorada, estudada, planejada de uma forma muito estratégica para que a gente consiga preparar esses profissionais do futuro para todas essas modificações, porque assim, a revolução não para, né? Nós estamos, de fato, vivendo uma revolução tecnológica muito grande e uma inovação ímpar como nunca antes, né? A gente vive na sociedade do conhecimento. Então, por conta dessas questões todas, é fundamental que a gente repense, reveja de fato, atue para que esse ensino possa responder às demandas que o país e que a sociedade como um todo necessita. Olha, o Márcio aqui fez uma pergunta que vai se encaixar com a minha, que vem agora. Né? Que eu ia pedir para você explicar um pouco o que é Educação 5.0, então já vou aproveitar e trazer essa pergunta do Márcio também. Linda, como você avalia o impacto do 5G neste cenário? Quais são as possibilidades? Então, o 5G veio, né, veio para ficar, assim como outras tecnologias vieram, e a gente precisa se adaptar. Nós estamos vivendo num mundo saindo aí do 4.0, que significou na sociedade, em todas as áreas, né, que a gente tem saúde 4.0, educação 4.0, indústria 4.0, e a gente está migrando para 5.0. Quando a gente recebeu esse 4.0, significou que a gente estava assim, introduzindo na sociedade tecnologia. Né? A marca mesmo do 4.0 foi a introdução de muitas tecnologias. E as pessoas todas começaram a ter que interagir com a tecnologia. Então, você, eu, todas as pessoas que estão assistindo essa live, toda a sociedade percebeu o quanto a gente teve que mudar, né, cultura, mudar nossos comportamentos, porque nós tivemos que conviver cada vez mais com a tecnologia. O banco migrou para um formato mais digital, né? A saúde também teve muito acréscimo aí no formato digital, até teleconsultas nós já estamos fazendo. O WhatsApp veio nesse sentido, acho que exatamente também para trazer uma comunicação mais efetiva na área de compras, enfim, a sociedade já entendeu que a tecnologia ela veio para ficar. Então, o que significa na educação essa questão, esse impacto da internet, 5G ou a educação 5.0? A educação 5.0 significa conexão. Toda vez que a gente ouve agora 5.0 na área da saúde, educação, direito, significa conectar essas várias tecnologias. E conectar e usar a tecnologia da melhor forma possível. Não o uso da tecnologia pela tecnologia, mas a compreensão do uso da tecnologia para melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por isso que é importante formar esses profissionais, esses estudantes, esses alunos, para que eles entendam problemas e criem soluções, mas que de fato edifiquem a sociedade que eles vivam de uma forma comprometida. Né? Não é a tecnologia pela tecnologia, não é pela frieza da tecnologia, mas é no sentido de que ela possa contribuir para que a gente evolua, para que a gente cresça, mas de uma maneira muito eficiente, muito colaborativa, visando muito a qualidade de vida e o bem-estar aí das pessoas e da sociedade que a gente está inserido. É possível entender que não só a educação precisa de mudanças, mas o aparato, né, da educação. Então, a internet, o 5G, são coisas que melhoram o formato, né? Precisam caminhar juntos. E o 5G, que oferece uma internet de melhor velocidade,
por sua vez, traz um conhecimento melhor, né? Você conseguir assistir uma aula inteira sem cortes, você ter facilidade, o acesso, tudo isso faz diferença. E Facilita, né? Facilita a aplicação, não só a aplicação, como o recebimento, né? Daquela solução que está sendo utilizada. Por exemplo, na área da saúde, está sendo muito esperado o 5G, porque existia aí a tecnologia, mas existia uma dificuldade grande da aplicação de muitas coisas, porque, por exemplo, no ambiente cirúrgico, como é que você com uma internet não muito segura, não muito veloz, não muito contínua, você poderia, por exemplo, investir em coisas que pudessem caminhar nesse aspecto. Então, em todas as áreas, o 5G ele veio para trazer velocidade, trazer continuidade, né, dos serviços, trazer empoderamento aí, mas todo o ecossistema precisa se preparar, tanto para receber como para entregar e usar da melhor forma esse recurso. E falando de ecossistema, quem é o principal foco da educação, né, que são as escolas, você entende que elas estão preparadas para esse novo contexto educacional? Eu acho assim, como a gente conversou há poucos minutos, a pandemia ela deu um susto, né? Ela falou, olha, não dá mais, então a gente precisa tomar providência. Então, desde a esfera do governo federal, estadual, municipal, acho que todo mundo teve que repensar e avaliar possibilidades para fazer com que todos os seus estudantes pudessem, de alguma forma, receber, né, os seus conteúdos aí no formato online. Mas a gente sabe que a gente ainda está longe de ter uma escola e um ecossistema preparado onde a gente conversa, né, onde as escolas se comuniquem. Né? Eu falei muito que a educação 5.0 significa conexão, né? Conexão entre uma e outra escola. O que a gente tem hoje? Nós temos uma escola com seus alunos que cuida dos seus prontuários e faz suas certificações, suas avaliações e suas certificações. Mas as escolas geralmente não se conversam, não existe aí uma integração de dados dos alunos. Né? Assim como eu sempre uso a área da saúde, porque é outra área que eu também atuo, mas assim como na área da saúde a gente também não tem integração da atividade do paciente nos vários hospitais, na área da educação a gente também não tem essa integração de dados. E hoje a gente tem aí uma necessidade de produzir dados e de trabalhar estrategicamente com dados que a gente, na área da educação, não vai poder fugir. Então, esse ecossistema precisa ser preparado entre governo, escola, famílias, estudantes, para que tudo, de uma forma integrada, possa acabar resultando aí nos resultados que a gente espera para a formação desses profissionais. Na questão da saúde, entendo eu aqui no meu simples conhecimento, seria fundamental, porque de repente um paciente passa em um hospital, ali fica prontuário, e aí precisa se socorrer a outro pronto-socorro e faz outro prontuário, e as outro coisas não exame, se né? conversam. Não é só o prontuário pelo prontuário. Então, por Isso. exemplo, eu passei há uma semana atrás num determinado hospital. Hoje eu vim para outro, eu vou ter que fazer todos os exames de novo. Quer dizer, há um gasto, às vezes até desnecessário, há uma falta de comunicação entre esses médicos que já viram, inclusive em outros momentos, esses pacientes. Então, isso tudo gera o quê? Gera custo. Né? O sistema está pesado. Na educação não é diferente. Eu acho que a gente precisa cada vez mais caminhar para um ambiente onde o estudante possa ter uma certificação, um portfólio, onde ele possa navegar com seus dados, ter autonomia dos seus dados. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você, Tereza. Onde estão os seus certificados? De todos os cursos que você realizou, das experiências que você teve fora da escola ou da universidade, onde estão os seus documentos? Eu vou te dizer, acho que até o começo da pandemia, tudo que eu fiz até a pandemia está numa gaveta.
O que veio depois da pandemia já veio eletrônico e estão nas minhas redes sociais. Porque eu Mas gosto de separados, inclusive, né? O que separar, está na gaveta, o que está na pasta com digital está na pasta certeza. digital. E essa é a nossa vida. Então, com toda a tecnologia que nós temos, nós não temos essas informações integradas de uma forma automatizada, que nos proporcione, né, uma pasta digital, né, da nossa vida acadêmica, das nossas experiências, que reúna as nossas skills. Veja o quanto a gente. E como é que eu mostro, né, para esse novo mundo, para esse mercado que quer conhecer as minhas skills, e as minhas skills não estão declaradas ali, muitas vezes na minha grade curricular, que é muito fixa, como é que eu comprovo tudo isso? Então, existe um cenário que precisa ser explorado para que a gente possa melhorar, né, a qualidade, melhorar a formação, inserir essas tecnologias de uma forma que traga resoluções importantes e que melhore a minha vida, a sua, inclusive das nossas pastas, que está tudo solto por aí. Né? A Simone comentou, olha que organizada, eu nem na gaveta tenho. Não é fácil organizar, mas foi necessário. Mas já Foi pensou meio. se automaticamente isso vai, por exemplo, da mesma forma que um prontuário médico, o médico te dá o resultado de um exame, isso já cai no seu portfólio, já cai na sua pasta, né, no seu prontuário médico digital. Por que não termos algo assim na área da educação? Por que a gente tem que ter tudo isso tão esparramado? E isso significa o quanto isso significa e mostra o quanto a gente precisa fortalecer o ecossistema. É verdade. Linda, e o que você entende que precisa ser feito para que essas escolas, universidades, enfim, façam para se adaptar? Né? E como essas mudanças vão impactar no ecossistema educacional? Eu acho que é isso que a gente já vem conversando, né? Acho que, em primeiro lugar, é entender o mundo que nós estamos, entender esse futuro muito próximo, né? 2030 está aí, a gente tem demandas que precisam ser resolvidas, que estão aí acontecendo e que precisamos ter um planejamento estratégico, ter políticas, né, muito bem direcionadas, inclusive políticas de formação de recursos humanos. É claro que a gente entra aí no reconhecimento e no mérito desse profissional da educação, mas, como eu disse, é um ecossistema que precisa ser tratado como ecossistema. Né? Não é a escola privada, não é a escola pública, não é a escola do exterior, não é só a escola do nosso país, não é só a família, não é só o estudante. Todos os stakeholders precisam ser inseridos e a gente precisa planejar isso e de uma forma muito rápida, porque senão a gente pode ter que pagar um preço muito alto por não ter, como nós já temos um apagão aí na área de tecnologia, a gente pode ter aí a muito curto prazo um apagão mesmo no nosso país de mentes, de profissionais que dê conta do mercado que nós teremos e que nós já estamos preparando aí para os próximos anos. Muito bem. E aí, Lina, então eu vou voltar aqui para a pergunta da Simone, que ela fez no começo. Ela gostaria que você abordasse um pouco sobre a Digital Learning Wallet. A Digital Learning Wallet, eu acho que é um sonho de consumo mesmo, né? Uhum. Eu acho que a hora, no momento onde todo esse ecossistema estiver integrado automaticamente, essa digital wallet, o learning pode estar ativa, mas eu acho que a gente pode também, através de outras soluções, construir, né? No mínimo, ter uma solução que me possibilite ter de uma forma digital, né, todas as informações sobre
as atividades que eu desenvolvi, as formações que eu passei, as skills que eu adquiri, né? E eu gostaria muito de ter isso, de não ter que guardar na minha gaveta, e um pouco no meu computador, e um pouco no LinkedIn, e um pouco, enfim, eu gostaria muito de reunir, de fortalecer essa minha jornada de vida, de experiência, num portfólio, né, de educação, num portfólio meu muito pessoal. Você gostaria, Tereza, Ah, com de uma certeza. solução como essa? Eu tava, enquanto você falava, eu estava aqui pensando, porque hoje eu até lembro de uns cursos mais recentes, mas de repente eu já não estou lembrando tão mais de uns cursos mais antigos. E no fim, a informação fica, né? Você só não lembra, às vezes, foi naquela data, naquela instituição, né? Mas Então, fica para realmente, você, né? fica, Na hora fica de para você mim. expressar e trazer aí uma Ah, robustez maior para aquilo que você se transformou, né, no decorrer da sua jornada, fica muito pouco, né? Então, eu acho que uma solução como essa que a Simone comentou seria hum, muito bem-vinda. E eu acho que para essa sociedade que se espera, com muitas skills demandadas, uma wallet como essa seria muito importante. Mesmo que o sistema demore, o ecossistema demore para se integrar e fazer, eu acho que a gente já precisava empoderar quem está na ponta, né? Quem está na ponta? Eu estou na ponta, a Simone está na ponta, o Márcio está na ponta, a Tereza está na ponta. Então, nós temos que ter autonomia para ter essa nossa jornada a tempo, a hora na palma da nossa mão, porque tudo é muito rápido, não dá tempo mais de ficar reunindo coisas e traçando. E veja, se ela tiver, se uma solução como essa tiver um pouco de inteligência, dependendo da trilha ou do caminho que você quiser fazer, ela pode entregar para você pronto uma versão de jornada. Então, eu acho que o mundo do futuro próximo é isso, sabe? É integração de ah, informação, é integração de dados, é análise desse portfólio todo. É... Eu acho que todo mundo precisa se preparar para essa transformação que está aí, não está nem chegando, nem vai chegar, ela já já está estamos. acontecendo, já estamos vivendo. Já estamos vivendo. Tá ótimo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Mas, Linda, eu já gostaria aqui de agradecer em nome do escritório a sua presença, a sua disponibilidade. Eu sei que você é uma mulher muito ocupada, mas abriu um pouquinho aí da sua agenda para trazer conhecimento aqui para nós. E sempre, né, aqui o escritório está de portas abertas para te receber, tá bom? Então, gostaria de agradecer em nome do Eu escritório a que sua presença. agradeço a oportunidade, viu, Tereza, Escritório Remeri Vilaça, Simone. É muito importante, eu acho que a gente dá voz e trazer à tona um tema muito pouco discutido. O tema educação, o tema inovação, ele vem sendo discutido já em algumas áreas, né? A área da saúde avançou muito, a área jurídica, né, Tereza, acho que está caminhando, também ainda com alguma resistência, mas está caminhando, né? E a educação, com certeza, após a pandemia, entendeu já que precisa mudar, mas entender esse cenário e todas as mudanças que precisa fazer, precisa ser publicizado cada vez mais, discutido, trazido aí à tona e mostrar que é necessário uma preocupação e uma atuação rápida para que a gente possa não ter um apagão. Acho que é mais ou Com menos certeza. isso. Com Muito certeza. obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço, agradeço também a nossa audiência e depois também, se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário a fazer, pode colocar lá nos nossos comentários que nós discutimos aqui e repassamos para vocês, tá bom? É isso aí. Então, uma boa tarde. Já adianto que essa é a última live do ano, então esperamos vocês em fevereiro novamente com novos temas. Quem quiser indicar um tema, discutir um assunto, esteja aqui. Aqui está, é um canal aberto para nossa comunicação. Muito Muito bom. obrigada a todos, uma boa tarde. Obrigada, Linda. Tchau, Até tchau. logo. Muito obrigada. Tchau, tchau.